Coisa boa, voltando aqui para o programa Espelha Tala. E agora, gente, de um assunto que eu adorei ficar sabendo, aprender, né? Ele já esteve, inclusive, comigo fazendo lives, que é um querido, né? O Dr. Márcio Renzo. Ele é fisioterapeuta e ele vai falar para a gente tudo sobre fibromialgia, né? Tanta gente sofre desse mal, né? Fala a verdade. Eu não sei se é pro lado emocional, se tem a ver com a parte de tensão. Enfim, ele vai poder nos explicar tudo. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir e ajudar as pessoas com alguns conhecimentos. Com certeza. Dr. Márcio, vamos começar falando sobre a palavra, né? Fisioterapia, fibromialgia, né? O que leva e o que é esta palavra em si? A fibromialgia, ela é uma síndrome que ela afeta principalmente os nossos músculos e afeta também as nossas articulações, porém, ela não é necessariamente na articulação. É uma síndrome que faz com que as pessoas, um dos grandes fatores que identificam é a sensibilidade à pressão. A pessoa que tem a fibromialgia, ela fica muito sensível a toques. Entendi. Sentindo assim até que ela chega ao ponto de sentir aquela aversão de ter um abraço, de ser agarrada, porque causa muita dor. Nossa, que triste, não? É como se fosse uma inflamação, de repente? Chega a ficar meio inchadinho as regiões? Essa inflamação, esse inchaço pode realmente acontecer, porém, não é como nas demais doenças que está relacionado à articulação em si. Sim. Esse inchaço é da própria musculatura pelo fato dela ficar contraída por muito tempo pelo quadro doloroso, então ela dá essa aparência de inchada, porém ela não é um inchaço na articulação, Entendi. E sim da musculatura. Agora, Dr. Márcio, a fibromialgia, ela já foi estudado, já foi diagnosticado como sendo alguma grande parte na parte assim, emocional? Por alguma razão, por algum sofrimento, algum estresse? Pode causar? Sim. O que desencadeia a fibromialgia, ela pode estar ligado a um trauma físico, ela pode estar ligada a um trauma psicológico, ou mesmo ela pode ter o seu início após grandes infecções. Então, ela pode ser fatores desencadeadores, isso daí. Entendi. Então, vamos supor, uma pessoa que pegou Covid, ou uma pessoa que pegou algum tipo de doença meio traumática, isso pode levar a Pode desencadear esse processo da fibromialgia, que elas são várias, não é somente o quadro doloroso, sim, ela traz outras complicações como são a perda de memória, a déficit de atenção. Uma das coisas que é bem preponderante, que ajuda a diferenciar, é a alteração de sono. Cerca de 95% dos pacientes que sofrem de fibromialgia, eles têm alterações de sono. Então, isso é um diferencial bem grande. Além de ter problemas a dor de cabeça intensa, a questão da síndrome do intestino irritável, ela causa alterações no nosso intestino, seja para mais ou para menos, entendeu? Então, ele pode prender como ele pode soltar. Então, isso é importante, que muitas pessoas que têm, até alguns profissionais, eles tomam por base o diagnóstico da fibromialgia apenas os pontos dolorosos. Sim, eu mesmo, na minha leiguice, eu achava que fosse só por questão de dor. Ali você está mostrando ali uma... Sim, eu fiz essa arte que ela mostra o quê? Esses são os pontos principais da fibromialgia e eles são dispostos aos pares. São 18 pontos. Geralmente, a gente indica que tem o quadro de fibromialgia a partir de 11 pontos dos 18. Porém, não necessariamente a gente fecha nisso, entendeu? Pode ser que ele tenha menos pontos, porém, com a associação dos outros sinais e sintomas, nós fechamos o quadro como fibromialgia. Então é muito importante não ficar apenas no quadro doloroso. E essa dor também é importante destacar que é uma dor crônica.
ela persiste, esse quadro doloroso, ele tem que persistir pelo menos por 3 meses. Não é simplesmente aquela dor e vai passa. embora. Mas, por exemplo, ela fica naquela localização e fica todo dia, toda hora. Tipo, ela persiste. Sim, é uma dor, as pessoas relatam, essa dor da fibromialgia, eles falam que é aquela dor no osso, aquela dor na carne, entendi. Aquela dor profunda. Sei. Então, tipo, meio que dando aquelas pontadinhas, sei lá, aquelas coisas. Agora, não tem, assim, de fato, definido, não é todas as pessoas que são iguais, mas algumas pessoas começam com uma dor localizada, outras já começam de forma difusa, outras começam com um pontinho e vai aumentando. Entendi. Então não há uma regra. Sim. De pessoa para pessoa, cada paciente é único, né? Sim. Então isso é muito importante destacar para chegar ao diagnóstico. Outra coisa que é importante também é que a fibromialgia, ela não tem um exame que identifique. Ela é basicamente uma análise clínica, que é a anamnese do profissional que está avaliando a pessoa, aliados a testes físicos. Então não tem um exame de imagem que possa determinar, isso aqui está com fibromialgia. Entendi. Não, basicamente é pelo histórico. Agora, o teste físico seria como? Tipo, agachamento, levantar, fazer alguns exercícios? Compressões nos pontos que geralmente são mais afetados, né? A movimentação, porque como a pessoa ela sente muita dor, então a amplitude de movimento dela fica diminuída, então ela fica mais limitada. E muito tensa. Então você fazendo, ela fazer os movimentos sem se queixar de dor e você ouvindo o histórico dela, como ela se sente no dia a dia, você consegue fechar no quadro. Logicamente que há exames, sim, principalmente quando a pessoa procura, que é uma das grandes procuras na clínica médica, corresponde a cerca de 2% dos casos, e na clínica de reumatologia, de 10 a 15%. Então, geralmente, os médicos costumam também pedir alguns exames para afastar outra doença, entendeu? Entendi. Não propriamente para determinar a fibromialgia. Então isso é importante também destacar, que às vezes a pessoa passa por algum profissional e ele chega a pedir algum exame, né? E a pessoa às vezes se escutou, né? Fala assim, não, é normal. É simplesmente para limitar os fatores que há muitas doenças que têm os mesmos sintomas. É muita coisa parecida, né? A princípio, você vai dizer, eu sinto dor aqui, muitas vezes você pode confundir também. Sim. Agora, existe algum tratamento, Dr. Márcio, que possa... existe cura e também existem tratamentos? Quais são? Existe tratamento, sim. A cura, como ela não tem um fator determinante, ela pode vir e pode desaparecer. Então, o tratamento é basicamente relacionado à sintomatologia. Então, você age dentro das queixas da pessoa. Então, basicamente, atividade física e controlar essas complicações que possa vir a ter. Então, ela pode vir a ter com algum problema relacionado ao intestino, pode vir a apresentar quadros depressivos e de ansiedade. É importante que antigamente se falava que a fibromialgia era uma depressão branda, porque como as pessoas elas ficavam mais retraídas, sentiam muita dor, as pessoas tinham o costume de falar que ela estava depressiva, mas não, era porque ela sentia essa dor. Sim. E essa dor é importante também que ela não é como a gente pensava, que era uma coisa somática. Essa dor, ela é palpável. Hoje, com a tecnologia, os exames, nós conseguimos perceber
no quadro de dor, delimitar os campos no cérebro que indicam que a pessoa realmente ela sente a dor, não é uma somatização. Entendi. Então é muito importante destacar isso. E nos casos de depressão, 50% das pessoas que têm fibromialgia pode ter depressão. Então isso também quer dizer que não é porque a pessoa tem fibromialgia que ela vai ter depressão, ou que ela tenha depressão e ela vá ter fibromialgia. Então, destacar esses pontos é muito importante para ajudar as pessoas. É claro que, uma vez que você sente dor, está oprimida, fica quietinha, né? Fica toda fechadinha porque tem dor. Ou mesmo a pessoa também que não tem dor, mas também não dorme, que tem a dor de cabeça com muita constância, ou então que tem problema né, intestinal. Mesmo que não seja a dor propriamente dito, ela acaba que muitas vezes até tendo um pouco de depressão pela situação que causa um mal-estar. Sim. Não é de dor, mas também é... Essa restrição, né? Sim. Acaba levando ela a Sim. esse quadro depressivo. Fica meio depressiva, né? Por conta da limitação. Ela muitas vezes deixa de frequentar fazer algumas atividades que ela tinha costume, praticar algum esporte, porque essa dor, a fibromialgia, um outro sintoma é o cansaço. Como ela não dorme direito, ela tem um cansaço também crônico. Nossa. E esse cansaço, ele faz com que a pessoa não tenha vontade de fazer atividade física. Até mesmo de se arrumar, a pessoa fica muito entregue. Eu acredito sim que tenha muita gente, né? Qual é o número de percentual? Então, cerca de 2% da população mundial, ela sofre de fibromialgia, né? E isso no Brasil representa 4 milhões de pessoas, sendo que dessa porcentagem, de 7 a 9 são mulheres. Então, acontece em homens e, nos casos das mulheres, é distribuído. Crianças, adolescentes, adultas e idosas. Então, é importante destacar também que, no caso principalmente das mulheres, ela atinge uma faixa maior da população produtiva, que é dos 30 aos 60 anos de idade. Então é um caso que chega a ser de saúde pública, no tanto que o governo federal, o ano passado, foi aprovado o decreto 14233, que trata do Dia Nacional da Conscientização do Tratamento da Fibromialgia, por conta ser uma questão complexa e de causar tantos problemas para a saúde pública, né? E assim também é um número muito grande, e principalmente a mulher, como você falou, né? A grande maioria, muito mais mulheres do que homens. E numa faixa de 30, 60 anos, quer dizer, gente, é um momento que você está numa crescente na sua vida, né? É um momento que você mais também está trabalhando e que muitas vezes, e o que você falou também em relação ao lado social, né? Eu tenho amigas também que sofrem de problema de fibromialgia de muitos anos e que muitas vezes deixam de ter uma vida social porque não aguentam. Então sempre aquela palidez, aquela olheira, cansada, esgotada, não tem aquele ar de ânimo de bater papinho, sabe aquela coisa que a gente está aqui batendo papo? Sim. Não tem aquela energia, disposição e não tem a carinha de alegria. Então, para não ter que escutar, muitas vezes a pessoa fala, espera, eu nem vou, porque vai perguntar o que você tem, sabe como é que é? Ela chega a ser incapacitante mesmo por conta disso, né? Então, para não ficar constrangida junto das pessoas, essa pessoa acaba se retraindo e deixando a vida social. E acaba por desenrolar nos outros problemas, que é o quadro de depressão, muitas vezes quadros ansiosos, né? Síndrome do pânico. Então é importante observar e ter esse cuidado, principalmente as pessoas assim que estão ao redor. Também é importante perceber que a pessoa fica retraída, procurar conversar e orientar, que ela procure um profissional para que seja feita uma avaliação e a determinação do que pode ser, porque o tratamento é totalmente possível e tem grande reversibilidade dos sintomas. Então você consegue ter uma vida normal,
tranquilamente. E uma coisa também, né, Dr. Márcio, por exemplo, às vezes as pessoas se automedicam, né? Muitas vezes porque a vizinha também tem, ou porque o primo, sei lá quem, e acaba não indo ao médico e ela acaba se automedicando e muitas vezes com medicamento que pode até agravar outros órgãos, enfim, ou a parte renal, ou do fígado, sei lá. E com isso também não é legal, né? O que você pode dizer também sobre isso? Então, a questão da automedicação, ela é complicada, principalmente no caso da fibromialgia, como ela é uma doença, uma patologia que de forma sistêmica, então ela causa problemas, alteração de sono no intestino. Então, se a pessoa não tem o conhecimento, ela vai tomar medicações que podem melhorar até em algumas situações, alguns sintomas, mas prejudicar muito nos outros. Então, o ideal começou a sentir essa sensação dolorida pelo corpo, teve esses problemas quanto ao intestino, não consegue ir ou tem uma diarreia, não consegue dormir, não está conseguindo dormir, não tem aquele sono, que a gente fala aquele sono profundo, né? Sim, aquele sono superficial, qualquer coisa acorda e acorda várias vezes, que principalmente os pacientes relatam que ao acordar, ela sente como se um caminhão tivesse passado por cima dela, ou muitas vezes falou que dormiu e esse sono pode ser até por períodos prolongados, mas ele não consegue ter aquele sono profundo que realmente descansa, né? Ele pode ficar na cama lá 10 horas, mas vai se sentir mal da mesma forma. Sim, e outra coisa que você comentou, né, de fazer atividade física. A atividade física também tem que ser de acordo com o que a pessoa possa, através do quê? De fisioterapia, nessa parte também, nessa dinâmica. A fisioterapia, ela vem para ajudar o paciente. De que forma? Ela trata os sintomas, no caso da dor, ela vem com técnicas de cinesioterapia, que são alongamentos, relaxamentos, usa os aparelhos, que é a eletrofototermoterapia, que são ondas de choque, ondas de calor. Então, tudo isso para minimizar essas dores locais e faz com que a pessoa ela tenha uma qualidade de vida melhor. Uma outra técnica que tem se usado bastante e tem uma grande eficácia é a hidroterapia, porque ela alia a água ao calor, tira o atrito, melhora o alongamento e dá a sensação de relaxamento após o exercício. Então, as pessoas relatam uma grande melhora com a hidroterapia. Né, Dr. Márcio? Faz a pessoa destravar totalmente daquele impasse. Porque realmente, às vezes a gente dorme, às vezes meio encolhido, até mesmo no frio. Aliás, no frio deve ser até pior, né? A fibromialgia. Sim, porque como você encolhida, mantém maior a contração, então faz exacerbar ainda mais essa questão dolorosa, a musculatura ficar mais rígida, né? Porque a gente acorda muitas vezes com dor aqui e ali por conta de ter ficado muito tempo numa posição só, por questão mesmo do aconchego ali daquele frio, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de passar, Dr. Márcio, que não foi esclarecido, que eu não tenha te perguntado, que você acha que é importante? Até mesmo, aliás, gente, nós estamos vivendo este mês, que é um mês roxo, né, Dr. Márcio? Que a gente fala muito, dando uma lembrada mesmo a toda a população em relação à fibromialgia e também ao lúpus, né, que é a mesma laranja. O lúpus eritematoso e o Alzheimer. O Alzheimer também. O lúpus é o laranja, o roxo é o Alzheimer e a fibromialgia. Mas é muito importante essas campanhas de conscientização que faz com que o conhecimento, tenha essa mobilização, faz com que as informações cheguem à população, que ela é tão carente de informações, principalmente informações quanto a patologias que demandariam muito do sistema de saúde. Então, todas as informações ajudam a melhorar, a acelerar essa triagem, esse tratamento, e as pessoas podem ter cuidados paliativos na sua própria casa, porque no caso da fisioterapia, como ela trabalha com esse acompanhamento da fibromialgia, não quer dizer que seja só na sessão que a pessoa vai trabalhar de físio. Ela deve todos os dias
praticar as atividades e durante a sessão ela tem esse acompanhamento e as indicações do profissional. Mas é importante que todos os dias ela faça essa prática de exercício físico, principalmente a questão de alongamentos e relaxamento. Sim, mesmo também tem tantos trabalhos hoje de yoga, tem meditação, tem tantas formas de você poder tentar mesmo. Pilates. O Pilates também está super em alta também, há muito tempo entrou no mercado para ficar. Muita gente tem tido muitos bons resultados, né, com o Pilates também. Trabalhar a respiração, trabalhar o alongamento, a postura é muito importante, né, doutor Márcio? Você sabe que eu, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás mesmo, eu com essa história da internet, sei lá, deve fazer acho que uns 8 anos atrás ou mais, eu comecei a relaxar com essa história de postura e foi numa época que eu até parei de fazer um pouco de ginástica, eu sempre fui de praticar e tal, e eu sabe que mexeu comigo na T3, T4, aqui na cervical, aqui em cima? Essa principalmente aliado ao caso da fibromialgia, né, as questões posturais, quando você tem que ter esse cuidado. Hoje, com o advento da internet, da facilitação do acesso através de celulares, notebooks, que as pessoas conseguem ter essa praticidade de movimentação, então elas se colocam em qualquer local, né? E até esses chão, locais, né, geralmente causam essas posturas erradas e faz com que, logicamente, nessas regiões os quadros dolorosos aumentem, e muito. Então, é importante sim observar as posturas, as questões posturais, aliado aos cuidados com a fibromialgia. Muito bom. Doutor Márcio, você sabe, né? Quando eu falo doutor Márcio, você sabe que a coisa está chegando no fim, infelizmente, porque foi maravilhoso o nosso programa de hoje também, sempre feito com muita alegria para todos vocês. Eu gostaria que você deixasse um contato para a gente também, para o pessoal de casa. Sim, as pessoas podem entrar em contato para tirar dúvidas. Tem o meu site, que é marciorenzo.com.br, meu Instagram, que é marcior.renzo. Lá tem diversas informações, podcast, artigos que eu escrevo, orientando as mais diversas questões sobre saúde e bem-estar. Muito bom. E eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição sempre que puder ajudar. Muito obrigada, doutor Márcio. Você foi muito gentil realmente em ter aceito o convite da gente. E nós vamos então finalizando o nosso programa, né? Um beijo grande para você, doutor Márcio. Um beijo para todos vocês que estiveram com a gente até agora. Quero agradecer a CL Fechaduras, Jordana Dantas Semijoias, que sempre me veste de uma forma brilhante, né? Como o próprio nome diz, Semijoias. Recanto Jandira, Floricultura, que também está sempre presente com as suas flores, também enfeitando aqui a nossa mesa. Luciano Caldeira, meu amigo da Top Lava também, que lava como ninguém o sofá, cadeira, tudo que você precisar, cama, é um show. E o nosso contato é o 11 983765514, operadora 11 São Paulo, 983765514. Ó, beijos para todos vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, doutor Márcio.